começando mais um vídeo aqui no meu canal para falar sobre algo muito sério: manifestações e pandemia Covid-19. Um problema muito sério que está acontecendo principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos que as questões sociais a favor da democracia e contra diversos tipos de discriminações, assassinatos, injustiças que acontecem no país, infelizmente é muito complicado de ficar calado ou calada diante dessas situações que há milênios nós sofremos aqui no Brasil. Nós passamos por essas situações aqui no Brasil, de questões ditatoriais, questões antidemocráticas, questões de vários outros problemas, desde a violência doméstica até a violência que envolve a questão de racismo e etc. Mas nós estamos em um momento de pandemia e os dados são extremamente sérios. É por isso que hoje eu já começo colocando aqui do lado para vocês alguns dados sobre a pandemia Covid-19 e eu vou acompanhar aqui no monitor. Se tratando de Brasil, o Ministério da Saúde está omitindo os dados. O que é que eles estão fazendo? Quando passa o Jornal Nacional da Globo, aí depois de alguns minutos, cerca de 21 horas e 50 minutos, 21 horas e 45 minutos, o Ministério da Saúde lança o dado que é para não ser matéria do JN, do Jornal Nacional. E aí eles estão, além de estar omitindo dados em relação acredito que a maior emissora do país, né, uma das maiores do mundo, que tem muitos telespectadores, eles também estão omitindo dados a respeito do todo. Então eles estão só emitindo dados a respeito diário, como por exemplo aqui a gente abre o site do Covid-19 no Brasil, hoje 6 de junho, nós temos um total de 27.075 novos casos confirmados e de óbitos 904 óbitos confirmados, e também traz um total aqui de casos recuperados que passam de 10.209 casos. Então, eles só trazem, o Ministério da Saúde só está trazendo a emissão de dados no dia 6 de junho. Então, ele não traz mais do todo, desde quando começou a pandemia. Só que, claro, né, a ciência, graças a Deus, consegue fazer essa contagem, mesmo o nosso governo omitindo. Então nós temos aqui no Brasil hoje, juntando tudo, desde que a pandemia chegou ao nosso país, nós temos 678.360 casos confirmados e um total de 36.078 mortes. Então é muita coisa mesmo. A estimativa científica era que o Brasil chegasse a cerca de 1 milhão de pessoas infectadas, só que esse quadro está subindo muito rápido. Nós temos aqui o Ceará com 56.056 casos confirmados e 3.605 mortes. Nós temos São Paulo liderando com 123 mil casos confirmados e 8.276 mortes. E nós temos em segundo lugar o Rio de Janeiro com 59.240 casos confirmados e 6.010 mortes. Então, juntando tudo, quase 700 mil casos confirmados e estamos chegando a quase 40 mil mortes desde a pandemia chegou ao Brasil. E estima-se também que a OMS, né, eu vi até uma matéria de um site dizendo que o Brasil ainda não chegou ao pico da pandemia. Então são problemas extremamente sérios. Então tem pessoas morrendo todos os dias. Você viu aí que agora há pouco eu citei o caso de mortes hoje no Brasil, o dia ainda nem terminou. Estou aqui gravando o vídeo às 16 horas e 3 minutos e nós já estamos com 904 óbitos. Então nós temos pessoas morrendo por dia, muitas pessoas morrendo, são muitos óbitos e muitas famílias tendo suas vidas de seus parentes ceifadas por esse vírus. E nós sabemos quais são as principais classes que estão morrendo, né? Infelizmente, quando se trata de coronavírus, ainda tem a questão da classe e da cor, não é? Porque uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem condições de viver melhor, de pagar um plano de saúde, de ter uma condição melhor, embora o nosso SUS seja muito bom ainda, né? Ainda ajude tantas e tantas pessoas, o nosso sistema público de saúde,
mas nós sabemos que as pessoas que têm um privilégio de classe social melhor estão se saindo melhor em relação a outras pessoas que são de classes mais pobres, né? O pessoal de zona periférica e principalmente as pessoas que estão trabalhando desde que a pandemia começou. Enquanto eu estou em minha casa, trabalhando online, etc., tem pessoas que estão trabalhando desde que começou a quarentena, expostas aos vírus, e nós devemos respeito a essas pessoas. Nós devemos, além de solidariedade, nosso dever é cumprir o nosso isolamento social. Entendo o quanto é importante as manifestações, participo de todas sempre que é possível aqui na minha região, mas nós temos que entender, os infectologistas já falaram, nós não podemos fazer aglomerações em tempos de pandemia, principalmente quando se fala de coronavírus, que eu já teclei tanto nessa tecla. O próprio Emicida, que é um artista, um cantor, ele falou ontem, foi até divulgado o vídeo dele a respeito do porquê que ele não iria nos protestos de hoje. E ele falou uma coisa que chamou muito minha atenção e eu não tinha parado para pensar. Quando nós vamos às manifestações, nós vimos aí que nós começamos, nós não, né? O pessoal aí do partido que defende o Bolsonaro, eles começaram as manifestações desde março, né? Se despreocupando de questões de coronavírus. Então, eles começaram a manifestação a favor do presidente da República. Inclusive, o presidente participou, considerando o coronavírus uma gripezinha. E aí, depois de alguns dias, né, nós vimos aí o que aconteceu nos Estados Unidos e várias outras questões que envolvem muita violência, morte de pessoas, mortes que é totalmente injusta por causa assim que a gente realmente deve lutar contra, deve ir pra rua contra, mas infelizmente esse não é o momento. E aí o Emicida trouxe a fala de que a partir do momento que nós nos juntamos em aglomerações, nós sabemos que é legítima a causa, mas é o que o governo quer. O governo quer que as pessoas vão pra rua, sabendo que as pessoas estão lutando por causas justas, mas aí é um motivo dele espalhar que não tem coronavírus, que o coronavírus é uma gripezinha. A partir do momento que nós nos juntamos em aglomerações, infelizmente ou indiretamente, nós estamos negando o poder do vírus, o poder da pandemia. Nesse momento, a gente tem que seguir o que os infectologistas, o que a ciência diz. Não pode se aglomerar de maneira nenhuma, seja para defender A ou B. Eu critiquei muito quando eu vi as pessoas lá no Congresso, em vários outros locais, em defesa do governo Bolsonaro. E, infelizmente, eu tenho também que me posicionar contra qualquer tipo de aglomeração, mesmo eu sendo a favor das causas que estão defendendo a democracia, que estão defendendo vários outros movimentos que eu não tenho lugar de fala para falar. Mas eu digo e repito, a gente não pode ceder ao que o governo quer. Ele quer nesse momento que as pessoas estejam nas ruas para deslegitimar o que a ciência diz, o que a ciência fala. A partir do momento que nós estamos nos aglomerando, nós estamos, infelizmente, negando o que a pandemia tem. Não porque a gente esteja negando, mas como o outro vai ver. A pessoa que não tem um conhecimento científico, né? As pessoas de zonas rurais, as pessoas mais que não têm esse acesso à ciência, que são negacionistas, porque o próprio presidente, que é a autoridade máxima no nosso país, reflete isso. A partir do momento que ela vê essas manifestações aqui no Brasil, na televisão, elas entendem e se perguntam por que nós temos que estar em isolamento. Se essas pessoas não estão, para eles, essas pessoas não estão contraindo o vírus. Por mais que a gente vá de máscara, que a gente vá de luvas, que a gente vá se protegendo, ainda é um risco muito sério. O nosso sistema público de saúde não tem condições de atender a tamanha demanda e tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo. Por dia são muitos óbitos. Vocês acabaram de ver aqui nos dados. Então, assim, é uma preocupação legítima, assim como também eu sou contra a reabertura do comércio, principalmente nesse momento em que não só a pandemia Covid-19 atinge nossa sociedade, mas também influenza A,
influenza B, dengue, vários outros problemas, outras epidemias e surtos que já existem no nosso país. Então, assim, é tempo da gente refletir, é tempo da gente lutar da maneira que nos é possível lutar, pelas redes sociais, conversando com pessoas, enfim, mobilizando da forma como é possível, mas ir para a rua nesse momento é uma causa muito grave. E embora a gente veja a injustiça do que tendo a reabertura de comércio, pessoas na rua, não tem fiscalização para a quarentena, nem para o isolamento social, mas infelizmente nós como populações temos que fazer nossa parte. Infelizmente a camada populacional é sempre a que tem que cumprir, infelizmente. Então, esses os meus pensamentos. A gente não pode deslegitimar nenhum movimento que luta pela democracia, que luta contra o fascismo, contra o racismo, contra várias outras questões. Mas nesse momento é tempo da gente tentar lutar de outras maneiras. Eu queria muito também estar saindo por várias outras questões, ativismo ambiental, vários outros, estar na luta com os meus irmãos, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que defendem o que eu defendo, mas infelizmente esse não é um momento propício. Os dados são muito alarmantes e nem o Ministério da Saúde nós temos de fato, nem um ministro, e ainda mais um país em que omite os dados. É um país que realmente está diante de uma ditadura, quer queira ou quer não, é uma ditadura. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, espero que você tenha entendido o meu posicionamento. Não sou contra nenhum tipo de manifestação que luta por justiça e defesa social, mas nesse momento eu não acho o momento ideal para isso. É isso. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!